Olá, terapeuta infantil fora da caixinha, tudo bem com você? Eu sou a Paulinha, psicoinfantil, psicóloga infantil, especialista em autismo, e nesse vídeo eu vou te dar várias dicas para o teu atendimento infantil com o paciente TOD. Então, se você tem algum paciente TOD, é importantíssimo que você assista esse vídeo até o final. E é claro, deixa teu like e se inscreve no canal também, para eu saber que você tá por aí. Para você que não sabe direito o que é TOD, eu vou deixar aqui em cima do vídeo, eu nunca sei qual lado que é, então eu vou deixar dos dois, um vídeo que eu expliquei direitinho o que é o TOD e como não confundir TOD com uma criança fazendo birra, ou uma criança pré-adolescente, ou uma criança que está numa fase mais rebelde. São coisas diferentes, o TOD tem critérios diagnósticos bem específicos, diferente de uma criança que está numa fase de rebeldia com seus pais, ou simplesmente de uma criança que faz birras e manhas, porque crianças fazem birras e manhas. Se você precisa de uma tabelinha maravilhosa para te ajudar a avaliar TOD, eu tenho um material gratuito que eu disponibilizo para vocês. O link vai estar aqui embaixo, é uma planilha automatizada com os critérios do DSM-5 para avaliação do TOD. Então você pode clicar no link, baixar essa planilha de forma gratuita e ajudar no teu processo de avaliação clínica do teu paciente, ou seja, olhar as características da tabela, ela calcula sozinha para você dentro do que o DSM traz, de sintomas e características do TOD, e ela vai te dizer o diagnóstico do teu paciente. Claro, lembrando que é uma tabela para uso informal, ou seja, ela te auxilia e te guia na tua observação clínica, mas você não pode usar só ela para um diagnóstico de TOD. Você precisa fazer anamnese, observação clínica e avaliar muito bem teu paciente na interação com ele e no histórico que essa família te passar. Vamos lá! Então, você está no seu consultório, já chegou à conclusão de que aquele teu paciente é TOD, e agora o que você vai fazer? Vou te dar algumas dicas de um trabalho com a criança TOD. A primeira coisa que você vai precisar fazer com essa criança é psicoeducação. Então, claro, eu não sei qual que é a sua abordagem teórica, mas a minha base é a TCC, então eu faço muito psicoeducação das emoções com os meus pacientes. Independente do transtorno, é um trabalho que é importantíssimo na clínica infantil. E para a criança TOD, o trabalho sobre a raiva, entender o processo da raiva, entender os níveis da raiva deles, são pontos essenciais da terapia infantil. Vou até deixar aqui um livro que eu falei para vocês várias vezes na vida já sobre aprendendo a lidar com a raiva, atividades para lidar com a raiva. É muito maravilhoso esse livro. Eu já falei no Instagram, já falei aqui no canal, mas eu gosto muito dele como base para ensinar sobre a raiva. Então você pode usar esse livro, você pode usar o filme Divertidamente, que é muito rico em mostrar para a criança como é que funcionam nossas emoções, e trabalhe com o teu paciente sobre raiva, agressividade, impulsividade, frustração, tristeza. Como expressar essas emoções de uma forma adequada e o que ele faz que é difícil para os outros e por quê. Quando a criança começa a entender que o comportamento que ela tem frente a uma situação traz tal e tal prejuízo, é um formato de racionalizar aquela emoção e falar, então quando eu faço isso eu posso perder meus amigos, quando eu faço isso eu deixo meus pais muito tristes. Então é um processo importantíssimo essa psicoeducação das emoções. Junto com esse trabalho da psicoeducação das emoções, você tem que ensinar o teu paciente sobre autorregulação, formas de autorregulação. Então você pode usar respirações, meditação, bilhetes pela casa, lembrete no celular. Tem 1000 formas de você ajudar o teu paciente a fazer autorregulação. Só que o primeiro passo é entender as emoções. Como é que eu vou me autorregular se eu nem sei o que está acontecendo no meu corpo? Agora, se eu sei que eu tô começando a ficar irritado, tô começando a ficar nervoso, tô começando a ficar quente, é hora de eu usar minha autorregulação. E aí eu vou para as estratégias de autorregulação que a minha psicóloga me passou. Na orientação de pais, você precisa lembrar os pais que o reforço positivo do TOD envolve muito a reação do comportamento. Então, para ele, quando ele desafia figuras de autoridade e as figuras de autoridade mudam os seus comportamentos, ele conseguiu o que ele queria. Por mais que seja inconsciente, a criança TOD está buscando essa reação dos outros. Então, se na hora que eu desafio e brigo eu não tenho reação, a chance desse meu comportamento diminuir é muito grande. Porque se o meu reforço envolve
a mudança externa. E quando o meu comportamento acontece, nada acontece em volta, opa, nada aconteceu em volta, entenderam? Então, oriente esses pais que na hora dessa briga e dessa raiva, não tem que ter resposta para esse comportamento. Não é para eles mudarem o comportamento deles, aumentarem a voz, gritarem, brigarem. Isso aqui vai dar plateia pro cenário que está acontecendo aqui. A gente não quer plateia, a gente quer diminuir de comportamento, então o comportamento inadequado ele não tem reação externa dos outros. Claro, na escola é diferente, né? Você não consegue educar um monte de amigos a não responder o teu paciente, mas em casa você consegue. Conhecer muito bem a família e como eles educam essa criança. Então, nas sessões iniciais do teu paciente TOD, saiba que a investigação da educação parental é importantíssima, tanto a do teu paciente quanto desses pais. Como que os pais do seu paciente foram educados, porque saiba, a forma que eles foram educados vai refletir muito na forma que eles educam o teu paciente. E talvez eles precisem de muita orientação. Se eles são pais autoritários, que têm que seguir a regra, senão apanha, senão tem punição, eles incitam um pouco dessa violência em casa e há chances de eles aumentarem o comportamento opositor do teu paciente. Porque quanto mais autoritarismo, maior vai ser a resposta do teu paciente para alguém enfrentando ele. Então esses pais vão precisar de muita orientação. Agora, se teus pais já são de um olhar mais respeitoso, mais gentil, mais disciplina positiva, talvez eles precisem entender como que eles vão adaptar isso com o seu paciente que enfrenta tanto eles e tanto as regras da casa. Porque também é desafiador. Ter uma criança que o tempo todo está te desafiando e te questionando, né? É difícil. Então, entenda muito bem qual é a forma que esses pais educam os filhos, se eles são mais permissivos, se eles são mais autoritários, se eles têm um equilíbrio legal, se eles conseguem manter consistências de regras em casa, o que eles fazem quando o filho erra uma regra? Tipo, todo dia tem que fazer tal coisa. O que eles fazem quando o filho não fez tal coisa? Eles usam um cantinho do pensamento? Eles usam um cantinho da calma? Eles botam de castigo no quarto? Eles usam agressividade de palavras ou de bater, né, ou agressão física nessa criança? Tudo isso é muito importante no trabalho com a criança TOD. Porque essa orientação de pais ela vai ser 50% do teu caminho como terapeuta dessa família. É engraçado porque no atendimento com a criança TOD, se a família não está do teu lado, terapeuta, boa sorte com a sua frustração, porque vai ser muito mais difícil. Já estive nesse lugar, é difícil demais. Mas então por isso que a orientação desses pais é tão importante. Estar realmente disponível no WhatsApp com eles vai ser importante, porque se estiver acontecendo uma situação, eles vão buscar a tua ajuda. Eu tenho famílias hoje que, não importa se é sexta, sábado ou domingo, tá acontecendo uma situação, eles me mandam mensagem e eu tento responder o quanto antes, porque eu sei que é importante para essa família se sentir assistida na hora que a situação está acontecendo. Agora, uma regra muito importante para você terapeuta e para você pai que está vendo esse vídeo. Na hora da crise, não há demandas. Na hora da crise, não há demandas. Ou seja, se é a hora que o teu filho ou o teu paciente está chorando, gritando, brigando, jogando coisas, xingando vocês, não importa. Nessa hora, não tem demanda. Não tem negociação, não tem blá blá blá. É silêncio, acolhimento se ele precisar e esperar passar. É igual já sei, bom exemplo. Sabe quando as famílias americanas se preparam para os tornados que tem lá? Então eles sabem que o tornado está chegando. O que eles fazem? Fecham toda a casa com madeiras, vão para um bunker embaixo da terra. Muitas casas já têm o bunker. O que eles fazem quando o tornado está passando? Esperam passar. Eles sabem que o tornado vai causar destruição, que vai quebrar coisas, que vai quebrar a varanda, o deck, vai voar cadeira, vai voar coisas. Eles sabem que o tornado está passando. Eles vão lá enfrentar o tornado? Gente, ninguém é louco de enfrentar um tornado. Você se esconde, deixa passar, depois você volta e lida com o que aconteceu. No TOD, gente, é exatamente a mesma coisa. É o tornadinho que está acontecendo ali, ó. Criança em crise, criança no meio da crise. Ela não faz de propósito, lembrem disso. As crianças não querem ser uma criança que dá crise, elas não querem estar frustradas. Infelizmente é a forma que ela tem de lidar naquele momento, com o recurso que elas têm, com o conhecimento que elas têm, com as habilidades que elas têm. Quando a gente entende isso e não olha para a criança como uma responsável pelas atitudes dela, porque ela ainda não é, ela é uma criança em desenvolvimento, ela ainda não tem toda a habilidade emocional e comportamental que nós adultos temos, lembrem disso.
Nessa hora, olhe para o seu filho e para o seu paciente como um tornadinho. Lembrem, espera passar. Não é hora de brigar, não é hora de negociar. É hora de, se você precisar de mim, eu tô aqui. Se ele começar a jogar coisas, tire as coisas de perto, tire ele de perto do lugar de risco. Claro que você pode trabalhar com essa criança, né? Ele vai jogar um vaso no chão, tira ele de perto do lugar de risco. Leve ele para um quarto que é mais seguro. Você só não vai ficar negociando com ele. Não, joga o vaso, senão eu vou se ligar pro teu pai. Não pega isso agora, porque senão você vai ficar de castigo. Se você fizer isso, vai ficar sem videogame uma semana. Não é hora de ficar falando um monte de frase, gente. O tornado está acontecendo. O teu filho não tem discernimento nesse momento para conseguir analisar a informação que ele está recebendo. Ele está no meio de uma crise. Se você conseguir olhar pro teu filho como um tornadinho para esperar passar, saiba, vai ser bem melhor de resolver depois. Junto com a frase "na crise não há demandas", eu deixo a frase também de acolher na raiva e ensinar na calma. Isso vale para qualquer ser humano na face da Terra. Seja filho, seja mãe, seja pai, seja teu parceiro de vida, seja um amigo teu, sabe? Não é na hora da raiva que você vai brigar com a pessoa. Acolhe na raiva ou deixa passar o tornadinho na raiva, conversa na calma. Outra dica muito importante para o seu paciente ou filho é: se você sabe que ele teve um dia difícil, um dia com muita frustração, um dia que já veio o bilhete da escola falando que teve crises ou brigas na escola, saiba. Provavelmente ele está muito mais sensível quando ele chegar em casa. Não é dia de você querer o controle de tudo. Então, nesse dia, nessa situação, nesse final de semana, quando você souber que teu filho não está num dia muito legal, dê mais controle para ele. Não é dia de fazer grandes negociações, porque você sabe que vai dar briga e você sabe que isso é muito cansativo. Então, naquele dia, dê um pouquinho mais de controle para ele, não fica enfrentando, não fica relembrando regra. É um dia de ficar mais tranquilo, se precisar se afasta um pouco mais para não ter tanta exigência, tanta demanda. Sabe assim? Tipo, hoje é o dia do let it go, tá tudo bem. Se você entendeu que naquele dia é um dia mais desafiador para tua criança, respeita esse tempinho dele, dá mais controle, deixa hoje ele escolher o jogo e a brincadeira, deixa ele escolher um pouquinho da hora, uma hora a mais que ele vai ficar em alguma coisa ou não, deixa ele escolher onde vocês vão passear, ele quer ir no shopping A, você queria ir no B, vai no shopping A, sabe assim? Pequenos detalhes de controle que você dá pro teu filho ou pro teu paciente, que na sessão, por exemplo, né? Você quer jogar o jogo C, teu paciente quer jogar o jogo Y. Deixa ele jogar o jogo Y. Não é isso que vai fazer tanta diferença nesse dia. Talvez você dar o controle dê pro teu paciente muito mais calma para que amanhã ele esteja melhor e ele consiga aprender muito mais. Para iniciar o vínculo com o teu paciente no consultório, adivinha o que você tem que fazer, terapeuta? Dar o controle para ele. Então, nas primeiras sessões, para o teu paciente realmente estar se sentindo confortável no teu consultório, dê controle para ele. Deixa ele escolher a atividade, deixa ele guiar um pouco o ritmo da sessão. Não fique impondo 1000 coisas de uma vez, porque vocês vão brigar, tá? Então essa dica é importantíssima, assim. No começo você dá mais controle e à medida em que ele criou um vínculo com você, a partir desse momento, você pode fazer antecipação, previsibilidade, negociação com o teu paciente para vocês terem uma sessão mais tranquila e organizada. Porque lembrem da nossa regra: acolhe na raiva, ensina na calma. Provavelmente a tua sessão vão ser momentos de calma, onde você pode ensinar coisas, psicoeducar sobre emoções, etc. E as situações de maior crise provavelmente aconteçam em casa e na escola. E aí você já vai ter ensinado, os pais já estão orientados. Se a escola for bem tua parceira, ela também está orientada. E aí vocês vão crescendo juntos nesse trabalho. Mais uma dica maravilhosa dentro do TOD é regrinhas de combinados com a família. Então, reuniões de família. Também é uma abordagem dentro da disciplina positiva, a reunião de família, e é uma coisa que eu amo para todos os meus pacientes. Independente do diagnóstico, a reunião de família é um lugar tão lindo de troca, de comunicação e de escuta, é onde a criança pode falar e ser ouvida sobre uma opinião dela, é onde o pai explica que ele gostaria que a regra fosse, por exemplo, eu gostaria para nossa família que a nossa regra fosse televisão até 9 da noite, porque daí a gente tem mais 1 hora pra gente ler um livro, jogar um jogo antes de dormir. E aí o filho fala, mas eu queria que fosse até 9h30. A filha fala, eu quero até as 10 porque eu tenho um jogo que eu jogo com os meus amigos e todo mundo fica online 9 e 10 da noite. E aí existe alguém tem que ceder. Igual em relacionamento afetivo, não é sempre assim? Um do casal quer uma coisa, o outro quer outra coisa. O que vocês fazem?
um impõe a coisa em cima do outro. Não, alguém tem que ceder. Então, eu cedo um pouquinho, ele cede um pouquinho e temos um equilíbrio. Na reunião de família é a mesma coisa. Se o pai quer que seja 9 horas e os filhos querem que seja 10 horas, o que eu posso fazer? Então a gente vai ficar até 9h10. Entendem que eu não impus a minha regra como pai? Eu ouvi os meus filhos e falei, tudo bem, filhos, eu entendi que vocês querem um pouco mais. Infelizmente, até as 10 não dá. Eu posso ir até 9h15. 9h15 é bom? A gente já consegue chegar no meio do caminho? Talvez eles reclamem e falem, não, eu quero as 10. E aí você fala, olha, eu cedi um pouquinho do meu lado. Eu preciso que vocês também cedam um pouquinho do lado de vocês pra gente conseguir chegar no equilíbrio. É assim que a gente consegue ter reuniões de família funcionais, onde todo mundo tem opinião e é ouvido e validado. Tem coisas que são indiscutíveis numa casa. Por exemplo, sei lá, quem lava a louça. Ou, mas é que até na louça dá pra fazer essa negociação. Tipo assim, a mãe quer que todo mundo lave a louça 1 minuto depois que saíram da mesa. O filho quer lavar a louça no meio da tarde. O que a gente pode fazer? Não, então a gente almoça, fica um pouquinho no sofá, dali 1 hora no máximo tem que lavar a louça, ok? Entenderam que a regra ainda existe uma negociação em cima da regra onde cada um falou o que gostaria, o que pensa, mas ninguém falou assim, então não precisa lavar a louça. Não é verdade, gente. Dentro de uma família, cada um tem a sua função. E com essas regras a gente vai associando e organizando as ideias. É igual uma empresa. Na empresa não tem o chefe que coloca uma ideia, os funcionários que discutem a ideia na reunião, todo mundo conversa e chegam numa ideia. Claro, em empresas legais, né? Tem empresa que vai ter o chefe que fala, agora você faz isso, senão vai ser demitido. Claro que tem, gente. É uma empresa saudável para esse funcionário? Claro que não, né? Então é a mesma coisa na tua casa. Se você quer que a tua criança seja ouvida e vocês tenham essa discussão familiar saudável, aprenda a criar reuniões de família saudável. Se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre essa reunião de família, deixa aqui nos comentários, porque é um tema que eu adoro falar e eu nunca fiz vídeo disso ainda, mas eu só vou fazer se vocês acharem realmente interessante. Deixa aqui nos comentários se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso. E uma informação interessante é que houveram reuniões de família, principalmente as primeiras das famílias que eu participei junto. Então eu fazia tipo a mediação da reunião da família. Iam os 4 integrantes da família, geralmente pai, mãe e filhos, ou 5, pai, mãe e filhos, ou 3, pai, mãe e filhos, né? Lá no consultório, a gente sentava na sala, colocava o que os pais já tinham me falado sobre o que eles queriam, o que as crianças consideravam dentro daqueles temas, e eu ajudava eles a encontrar o meio do caminho. Como era uma terceira voz falando, então vai ser, não é nem 9 horas nem 10, é 9h15, por exemplo, tá? Os dois lados tinham uma tendência de aceitar melhor. Então, se, por exemplo, os pais do seu paciente têm muita dificuldade em fazer a reunião de família porque parece que não tem conversa, ceda o teu tempo terapeuta para fazer uma sessão junto com eles de reunião de família. É muito legal. E aí vocês escrevem tudo para eles saberem, tipo uma ata de reunião, assim. E aí vai estar tudo certinho, quais são as novas regras da casa onde todo mundo concordou. Não foram os pais que impuseram e não foram as crianças que impuseram. Todo mundo concordou. Quer dizer que não vai ter reclamação nunca mais? Claro que não, gente. Crianças vão questionar, lembrem disso, independente do TOD ou não. Crianças são questionadoras. E aí os pais vão sempre lembrar, fizemos juntos na reunião, infelizmente essa regra já foi criada. Segue o baile. E a última dica que eu quero dar para vocês hoje é sobre tabelinha de comportamentos. Então existe uma tabela que você vai ter assim, qual o comportamento problema, com quem ele acontece e onde ele acontece. Isso é uma análise de comportamento. Por que eu preciso saber? Para encontrar padrões nesse comportamento. Quando eu encontro padrões, eu consigo pensar, eu terapeuta, né, em estratégias possíveis para quebrar esses padrões. Se eu não encontro padrões no comportamento, fica bem mais difícil de entender como trabalhar aquele comportamento. Agora, se eu vejo que todo dia, às 17 horas, o filho briga com a mãe porque não quer ir tomar banho, o que eu posso fazer com isso aqui para ajudar essa família? Então, eu tenho dentro do meu curso do Psicoplano Infantil, que também tem a lista de espera dele aqui embaixo, se você quiser fazer parte e ser minha aluna, uma tabela do Excel, que as alunas podem usar, ela está pronta, ela tem do dia 1 até o dia 31 do mês, e os pais ou a terapeuta podem ir preenchendo essa tabela com os comportamentos problema. Mas você pode fazer isso no papel, gente, você pode fazer isso escrito, você pode propor para a mãe anotar e te mandar, você pode fazer no WhatsApp, você não precisa da tabela. O que eu tenho para minhas alunas é facilitar o tempo delas, já tá lá, manda pro pai, ou você preenche, né? Mas essa tabelinha pode te ajudar muito nessa função de
estudar o comportamento da criança. Porque lembrem que a gente só trabalha comportamentos de crianças que trazem prejuízos para a criança, independente do diagnóstico. Se é autismo, se é TOD, se é TDAH, se é TC, se é TAG, qualquer um desses, o comportamento que traz prejuízo é um comportamento de atenção. Se ele não traz prejuízo e você só não gosta do comportamento, o problema é seu, entendeu? A gente só vai mudar em comportamentos que trazem prejuízo para a criança. Eu já falei sobre isso nos vídeos de autismo, né? Muitas vezes que eu falo sobre a questão de comportamento em autismo, é importante a gente sempre lembrar que a gente só trabalha comportamentos que trazem prejuízo para a criança. Se não traz prejuízo, não tem por que você mexer. Aí é um pouco de egoísmo do terapeuta ou de cabeça fechada de achar que tem que fazer tudo igual porque todas as pessoas têm que fazer assim. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Isso aí já foi. Se a mãe tem problemas com o comportamento do filho porque ela não aceita um comportamento, porque é socialmente feio ou diferente, o problema não está no comportamento da criança. O problema está na cabeça desta mãe que precisa abrir para entender. Opa, meu filho faz isso, ele é feliz assim. Tá bom, vou ter que aprender a lidar, porque não está fazendo mal para ele. Diferente de uma criança que se morde, se bate, isso traz problema para ele. E a gente vai mudar esse comportamento. Entendem a diferença das coisas? Só um lembretinho, né, para passar por aqui por causa disso. Queria finalizar com uma informação importante sobre o TOD. Você sabia que o TOD é um comportamento altamente comórbido com o TDAH? Estando presente em 50% dos pacientes TDAH. Vou deixar aqui embaixo, né, o asterisco da pesquisa para vocês saberem que eu não estou falando isso da minha cabeça. Uma pesquisa fez essa avaliação de crianças e realmente constatou que muitas crianças TDAH têm como comorbidade o TOD também. Espero que essas dicas tenham ajudado você, pai ou terapeuta que assistiu esse vídeo até o final. E qualquer outra dúvida ou ideia que vocês tenham, lembre que pode deixar nos comentários. E deixa aquele like no vídeo para me deixar bem felizinha e ser o meu reforço positivo do dia. Um beijo, gente, até o próximo vídeo.